Salve Maria Imaculada, uma excelente quinta-feira para você que está em casa, assistindo mais um dia o nosso Sempre com Você. Quero te agradecer pelo seu carinho, da sua audiência aqui com a gente e também te dar um abraço muito apertado de boas-vindas a mais um programa feito com amor e com carinho para você, tá bom? Hoje é quinta-feira, nossa quinta do direito, e nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Vamos retomar um assunto a gente já falou deles há um tempão atrás. Nós vamos falar novamente sobre plano de saúde, que tem dado ainda muito problema para o consumidor. Então você que está em casa, tiver alguma dúvida sobre planos de saúde, pode ligar para nós no 3349-1015 ou então mandar a sua mensagem de texto no 984199938, 984199938 ou 3349-1015. Nós queremos tirar as suas dúvidas aqui. Você já sabe que todos os dias um tema diferente, um especialista diferente para ajudar você, para tirar a sua dúvida. Pode ser que a gente não venha resolver seu problema, não é mesmo? Mas a gente pode tirar a sua dúvida, meio caminho andado para os procedimentos que você tem que tomar aí, tá bom? Direito do consumidor, então, hoje aqui no Sempre com Você. Se tiver também uma dúvida sobre qualquer outro assunto referente ao direito do consumidor, pode mandar pra gente. A gente passa pro Leandro. O Leandro, na medida do possível, vai respondendo também, porque daqui a pouquinho o Dr. Leandro Provenzano estará aqui conosco. Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc-Sá, número 168, no bairro Copa Fé. O telefone 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. Vamos rezar então, gente? Vamos rezar mais uma quinta-feira. Eu sei que a semana já está aí acabando, Passando rápido. Já estaremos partindo para a segunda quinzena de outubro. E os dias vão passando depressa, Os dias vão passando correndo. E o que nós temos feito dele? Como nós temos aproveitado o nosso dia a dia? O que será que tem ficado na nossa cabeça? Com o que será que nós temos ocupado o nosso tempo? Os dias têm passado tão rápido, as pessoas têm reclamado tanto, que o dia precisaria ter 36 dias, porque é 36 horas, porque é tanta coisa que eu tenho que fazer que não dá tempo, não é mesmo? Só que como a gente tem ocupado o nosso tempo? Eu refletia muito sobre isso hoje em adoração, e eu falava para Deus assim: eu peço tanto, Deus, essas coisas para você, eu podia ocupar meu tempo mais aqui na capela, rezando mais um pouquinho, tendo mais pensamentos positivos. Eu sei que é difícil, mas a gente pode ter mais pensamentos positivos. Então, que nós possamos ver que os dias passam correndo, mas que, apesar de toda essa correria, nós podemos aproveitá-lo. Porque não são as quantidades, não é a quantidade, mas a qualidade desses dias, o que nós temos feito com cada dia desse da semana. Como eu sempre falo, cada dia é um presente de Deus para nós. Cada dia, Deus nos dá uma nova folha em branco para que nós possamos recomeçar. E como é bonito, viver de recomeços. É sinal de que você reconheceu que você errou, mas você não desistiu. Porque você sabe que recomeçar faz parte do amor que Deus tem por você, que te permite um novo começo, que te permite uma nova história, seja com a mesma pessoa, com as mesmas pessoas, no mesmo local. Porque a mudança começa dentro de nós. Ou seja, numa nova realidade. Deus nos permite recomeços. Isso é muito legal. Isso é muito vantajoso para nós, que somos seres humanos falhos, limitados, e que cismam dizer que Deus não faz nada, não é mesmo? E Padre Kolbe nos diz assim: deixamo-nos conduzir pela Imaculada. Deixemo-la agir a seu modo, meus filhos, pouco a pouco. Deixemo-nos conduzir pela Imaculada. Deixemo-la agir a seu modo, meus filhos, pouco a pouco. São Maximiliano Maria Kolbe. E aí, nessa nossa vida, nessa nossa descoberta de que nós podemos sim recomeçar amanhã, às vezes na tristeza que você está aí hoje, está achando que o mundo acabou, Não acabou não, meu filho, acabou não. A vida é um presente de Deus e nós temos dia após dia para recomeçar. E nesse embalo, de começarmos, de termos essa oportunidade, nós temos que nos deixar conduzir pela Imaculada. Nos colocarmos nos braços dessa mãe, que trata a vida como um presente, tratou dia após dia,
Ela viveu dia após dia no silêncio, guardando as coisas no seu coração, né? Aproveitando o seu dia para viver as coisas de Deus. E aí Padre Kolbe nos diz assim: deixemos-la agir a seu modo, pouco a pouco. É difícil, né, a gente entender que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e as coisas vão se tornando grandes. Sabe aquele ditado, que é de grão em grão a galinha enche o papo? É mais ou menos assim na nossa vida. De pouco em pouco nós vemos as graças acontecendo na nossa vida. É que nós estamos acostumados a entregar, né? Mas entregar cobrando todos os dias de Nossa Senhora, de Deus, o que Ele tem que fazer por nós. E aí o pouco já não é suficiente para nós. Não é mesmo? Porque a gente sabe, né, que o nosso pouco, o pouco do humano, é diferente do pouco divino. Porque o pouco divino muitas vezes vem para nos satisfazer aquilo que nós precisamos no momento. Então que nós devemos, de fato, nos conduzir por Maria. Nos colocarmos no coração imaculado de Nossa Senhora. Falando para ela assim: mãezinha, conduz a minha vida. Conduz a minha vida como a senhora conduziu a sua. Porque o melhor de Deus foi feito em Maria. Então, mãezinha, conduz a minha vida como a senhora conduziu a sua. E mesmo que seja de pouquinho em pouquinho o meu crescimento, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, cada dia basta o seu cuidado, me ajude a entender. Me ajude a caminhar com Deus. E quando achar que o pouco não me satisfaz, que Deus possa vir em meu auxílio também. Também possa me ensinar, né, que eu tenho que me satisfazer com aquilo que Deus me dá. Porque o que Deus me dá muitas vezes não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Posso não entender na hora. Olha, eu sempre falo isso. Posso não entender na hora. Mas lá depois a gente vai entender. Né? A gente vai vendo que aqueles pouquinhos que foram colocados em nossa vida durante esse tempo se transformou em algo muito bonito, em algo concreto. Não é mesmo? Uma casa, ela é feita, né, tijolinho por tijolinho, é sentado tijolo por tijolo. Não é mesmo? E às vezes a gente vê um belíssimo resultado, uma casa linda. É dia após dia, trabalho por trabalho. E assim é na nossa vida também. Você pode ter certeza que tudo isso que eu estou falando aqui serve muito para mim também, para o meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito imediatista, né? Muito ansiosa. E aí toda vez eu tenho que lembrar assim: cada dia basta o seu cuidado. Quem me disse isso uma vez foi a Renata Barrios, que apresenta o Terço da Misericórdia aqui nas quartas-feiras. Ela me disse isso e eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, né? Porque a ansiedade, na verdade, a gente sabe que é um excesso do futuro, a gente pensar naquelas coisas que a gente tem que fazer. E aí, Padre Kolbe vem nos dizer que nós devemos entregar tudo nas mãos da Imaculada e deixá-la agir pouco a pouco. Ou seja, cada dia basta o seu cuidado. Deus tem cuidado de nós. Te garanto que Deus tem cuidado de nós. Às vezes a gente sai do caminho, né? Às vezes a gente sai ali do trilho, aí Deus fala, opa, volta pra cá, tô de olho em você, tô te cuidando. A gente não sabe muitas vezes quando andando por caminhos, né, tortuosos escolhidos por nós, nós somos livrados de muita coisa. Aí você vai me dizer que Deus não está cuidando? Não é mesmo? Que a Imaculada não está cuidando? Primeiro, o Padre Kolbe nos ensina um grande amor por Maria, porque é preciso conhecer essa mãe para entregar o coração para ela. Né? E é um desafio que eu faço todos os dias para quem está em casa, que se dê a conhecer Nossa Senhora. Mas que, depois de conhecê-la, possa, de fato, deixar-se conduzir por ela. Não é você chamar Nossa Senhora para sentar no banco do seu carro, aqui do lado, não. É dar o volante para ela da sua vida. É deixar ela te levar, ela te conduzir. Sabe para onde que Maria vai te levar? Ela vai te levar diretamente para o colo de Jesus. Diretamente. Vamos pedir então a intercessão dessa Virgem Imaculada por nós. Por nossos caminhos tortuosos, pelas vezes que nós saímos do trilho. Pelas vezes que nós chamamos Maria para conduzir a nossa vida, mas não deixamos com que ela pegue o volante. Pelas vezes que nós apressamos todos os dias e as coisas não saem como nós planejamos, porque nós não deixamos os planos de Deus acontecerem. Que o Senhor possa transformar o nosso coração e nos dar paciência
né? Que a Imaculada nos ensina a dar essa paciência. E quando não houver paciência, que nós possamos silenciar, assim como Maria fez. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Conceição, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Padre Kolbe, rogai por nós. Muito bem, gente. Já, né, na oração, nessa espiritualidade bonita, né, que nós vivemos, mariana, missionária e kolbiana, também vem, né, a missão do serviço que nós fazemos por você aqui, trazendo um profissional de cada área para te ajudar. Então, você que está em casa, pode participar com a gente hoje. Nosso tema é plano de saúde. E eu convido mais uma vez o Dr. Leandro Provenzano, especialista em direito do consumidor. Seja bem-vindo. Obrigado. Novamente, conosco aqui novamente. De poltrona nova, né? Reparei. Todo mundo que está chegando aqui, que faz horas que a gente mudou a poltrona, né? Não faz horas não, tem umas 3 semanas que a gente mudou, desde das entrevistas com os candidatos, né? E aí a pessoa está chegando e falando, nossa, poltrona nova. É assim, as coisas de Deus são simples, de Nossa Senhora são simples, né? E dia após dia a gente vai construindo, vai mudando. Tem que mudar. Né, Leandro? Não pode ficar parado. É importante. Você que está em casa é nosso convidado especial, então, para participar com a gente hoje. Nós vamos falar de plano de saúde, um assunto que tem dado muito o que falar, né, Leandro? Bastante. Eles estão passando por muitos problemas financeiros também e acabam não atendendo o consumidor naquela demanda que ele necessita. E exatamente naquele momento em que a gente está mais frágil, necessitando de um apoio, vem o plano de saúde muitas vezes e nos deixa na mão. É verdade. A gente fica pensando também, né, nas dificuldades do plano próprio, que você falou que está passando por situações financeiras difíceis, mas quem faz o investimento geralmente não faz um investimento barato. Exatamente. Né? Faz um investimento alto para ter acesso aos serviços do plano de saúde. Isso. Leandro, vamos começar então, a gente falando, né, primeiro, quais são os direitos do consumidor no que diz respeito ao plano de saúde? Bom, primeiramente é importante salientar que existem vários tipos de plano de saúde. Cada modalidade tem certos direitos que são conferidos ao consumidor, que deve, mais uma vez, ficar atento ao contrato que ele está assinando. Dessa forma, o consumidor sempre tem uma lista no contrato de quais são os procedimentos, qual que é o rol de médicos em que está abarcado ali naquele plano de saúde. Então, ele deve ficar atento, primeiramente, a quais direitos que eles têm, no caso, que vai estar previsto no próprio contrato. E aquilo ali vai fazer lei entre as partes. Então, esse consumidor, assim que tiver alguma cláusula desrespeitada no contrato, ele pode acionar o plano de saúde, juridicamente também, pode acionar o judiciário, mas basicamente o que ele combinou com o plano de saúde vai estar escrito expressamente no contrato. O que você está falando, por exemplo, são os tipos de planos, assim no plano família, plano isso, plano aquilo? Isso, um que dá direito à internação, outro que dá direito à UTI, a quantidade de dias de internação que está sendo derrubado muito pelo judiciário, né? O judiciário entende que quem tem o dever de passar a quantidade de dias para determinado tratamento ou dias de internação, nunca vai ser o plano e sim o médico. Então, isso aí vai ter que ficar muito claro para esse consumidor, ele deve entender os seus direitos, o que está no contrato e também quais são os direitos que estão fora do contrato, que os planos muitas vezes descumprem, às vezes até pautados no próprio contrato. Então, ele deve ficar atento e sempre que surgir uma dúvida, contacta um advogado, porque isso aí pode sair mais barato para ele do que simplesmente ter um direito cerceado e ele ter o prejuízo de arcar com uma internação, um custeio de um exame, por exemplo, que tem alguns exames muito caros. Às vezes há muita confusão, né, nessa questão mesmo. A pessoa fala assim, mas me desconta em folha tal valor e quando eu vou lá eu tenho que pagar metade do valor da consulta, eu tenho que pagar... Pois é. E não sei se não é explicitado, né, explicado para quem faz o contrato. Isso, cada plano de saúde tem uma modalidade, né? Então, alguns planos, como o meu, por exemplo, ele exige uma contraprestação, mas está no contrato, isso não é abusivo. Na hora de contratar, eu fiquei ciente que eu pagando um preço menor,
na hora que eu fosse usar o plano de saúde, eu deveria fazer uma contraprestação. Então, isso aí muitas vezes fica caro para o paciente, para o consumidor, no meu caso, mas também eu sei o que está ali vai ser cumprido. Então, eu não fui pego de surpresa, eu sabia que haveria essa contraprestação, até mesmo por isso eu pago um preço menor de mensalidade. Então, estando bem combinado para ambas as partes, eu não tenho que reclamar perante esse meu plano de saúde. Então, atendeu a minha necessidade, paguei menos, então está tudo ok. Tá certo. Agora, Leandro, quem é que fiscaliza os planos de saúde? Né? E qual que tem sido a principal reclamação, justamente, né, nesse órgão fiscalizador, digamos assim? Bom, a ANS ela acaba fazendo a regulamentação do plano, não só a fiscalização, como também a regulamentação. Agora, principalmente a parte de fiscalização, fica mais a critério também dos PROCONs e do próprio consumidor, que assim que vê alguma coisa errada naquela relação comercial, ele deve fazer sua reclamação na ANS e também nos PROCONs, porque ali o consumidor vai poder também entrar com uma ação judicial ou não, depende de cada caso, né? As maiores reclamações, via de regra, estão na base daquela questão de negativa do plano de saúde, seja não ter um médico especialista naquela especialidade que o consumidor precisa, seja não cobrindo algum exame específico que o consumidor também necessita. Então essas são as maiores reclamações. Eu pago o plano, mas na hora de me atender, ele me negou um profissional, me negou um exame, e aí o plano de saúde está errado, porque ele deve cobrir todas as áreas. Então ele não pode falar, ah, não, a gente não tem determinado especialista. Ah, a gente tinha esse especialista, mas agora nós tiramos. Ele sempre que fizer a substituição de algum especialista, ele deve colocar um outro nesse lugar. Ele não pode deixar o consumidor à mercê daquela adversidade que teve ali. Ó, eu tive que tirar um profissional, mas ele deve substituir. Porque no momento que eu contratei o plano, aquele profissional estava previsto e agora não está. Então, assim, essa é a maior parte das reclamações, gira em torno dessa questão. Negativa de profissional e de procedimento. Eu ia até perguntar isso para você, né, justamente, porque já acontece muito de você procurar, por exemplo, um profissional e você entra no site da empresa, né, porque hoje em dia tem, né, para você fazer, não agendar consulta, mas para você ver quais são os profissionais. Sim. E aí você vai atrás de um profissional, chega lá que o profissional não está mais lá, ou não faz mais parte do convênio, e isso não é comunicado, né, a pessoa que faz, né, o conveniado. Exatamente. Então, isso é algo que acontece corriqueiramente, principalmente naqueles planos de saúde que são vinculados a algum tipo de servidor público, né, seja municipal, estadual ou federal. Eles não têm nunca a lista atualizada de quais são os médicos cadastrados para cada especialidade. Então, isso aí acaba trazendo um prejuízo imenso para o consumidor, que tem o direito de exigir do seu plano de saúde qual que é o rol de profissional que está nele inserido. Então, eu quero saber ali qual que é o procedimento na área ortopédica, obstetrícia e tal. Eu preciso saber, né, para que eu não perca tempo. Exatamente na hora que eu estou mais precisando, eu vou ter que consultar a lista e em cima da lista eu tenho que ficar ligando de médico por médico para ver qual que ainda está afiliado ao plano de saúde. Então o consumidor tem direito de exigir sempre que seja mensalmente essa lista de profissionais do seu plano de saúde. Eu já vou fazer uma pergunta para você, que é justamente que chegou aqui da Marília. Ela fala assim, que ela tem um plano de saúde e ele só cobre 6 meses de tratamento. A responsável disse que a norma da ANS, não do convênio. Então, o que eu devo fazer? Ele tem uma carência de 6 meses? Só 6 meses para fazer um tratamento. Não, ele não pode nunca, o plano pode limitar o tratamento. Então, mas ela está falando aqui que esse tratamento, que disse que cobrir esses 6 meses não é o convênio que diz isso, mas a própria ANS. Não, na verdade... Que formalizou, que normatizou isso. Na verdade, sim, o plano de saúde, a ANS, jamais pode cercear um direito do consumidor em questão de dias de internação, dias de tratamento. Quem pode fazer isso é o próprio médico, porque há casos concretos em que o tratamento básico, aquele tratamento padrão, não faz efeito com determinado paciente. E aí, às vezes, um tratamento que para uma pessoa comum daria certo em 3 meses, às vezes, algum caso especial, ele vai ter que ter uma continuidade aí de, no mínimo, 1 ano. Então, jamais o plano de saúde pode negar e nem a ANS pode regulamentar tal absurdo desse. Porque o que acontece, na verdade, é que pode ter uma carência. A partir do momento que eu contratei um plano de saúde, ele pode exigir uma carência minha. Você não pode... Lógico, a gente pode entrar com doença pré-existente, para determinadas doenças eu só posso fazer uso do plano a partir de determinados dias, meses, em alguns casos até 1 ano.
Então, existe essa carência que é regulamentada, isso sim é legal. Agora, essa questão de limitar tratamento, isso aí já não pode ser feito. Inclusive, o judiciário está batendo muito forte em cima desses planos de saúde que acabam limitando o tratamento. Está acontecendo muito também com psicólogos. Né? O determinado paciente ele é indicado por um médico a fazer um tratamento com um psicólogo. E o plano de saúde vai lá e fala, não, mas pelo plano só 3 meses. E se o tratamento necessitar de 1 ano ou 6 meses? Né? Há casos e casos. Então, nesse específico, ele deve sim custear o tratamento inteiro, ele não pode se negar. Porque nem o plano de saúde, nem a ANS vai determinar qual que é o tratamento adequado para aquele cliente, para aquele consumidor específico. Tá certo, Leandro, vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, Tá ok. pra gente saber como é que fica a previsão do tempo. Tava frio, agora já tá calor de novo, né? Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, né? E também para hoje, durante a tarde e a noite. Hoje a nossa capital amanheceu com céu parcialmente nublado e à tarde e à noite permanece assim. A mínima é de 17 graus e máxima de 25. E a umidade tem mínima de 45% e máxima de 95%. Para amanhã de manhã, o dia amanhece com sol. Muito bem, então amanhã o dia amanhece com sol, né? Vamos rezar para o final de semana ficar assim, né? Bem calor, para a gente poder aproveitar, né, Leandro? Descansada durante a semana, do trabalho da semana. Verdade, ou uma chuvinha para descansar melhor. Hoje, né? Se tiver chuvinha, a gente dorme, né? Para descansar, né? Descansar os olhos. Muito bom, descansar o corpo também. Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo e a gente já volta. E, como sempre, você é o nosso convidado especial. 3349-1015 ou então 98419-9938. Não sai daí não, a gente já volta.